Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinomaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. É isso aí, galerinha! Sempre com notícias fresquinhas e coisas supimpas para te mostrar do Japão. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barboninha Alegria na apresentação. Comentários dele, a lenda, o Tyrant brasileiro, Mr. Thiago Recruz, o maior fã de Biohazard que existe no Brasil. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí juntos, não para destruir Raccoon City, como fizeram no final do terceiro jogo da franquia, mas para fazer o segundo Hinomaru da semana, já que alguns dias atrás eu fiz rapidamente uma versãozinha solo só para ficar todo mundo informado da última rodada e também dessa data histórica, né, Elias, que aconteceu durante essa semana, que foi a comemoração de 28 anos da J-League, né, uma data bem interessante, aconteceu na última rodada, vulgo rodada 14. Mas, pouquinhos dias depois, a gente já está abarrotado de novas informações. Temos não uma, nem duas, mas 3 listas de convocações, uma maratona de jogos da JFA. Então, por isso, 2 Hinomarus essa semana. E é isso aí, meu querido amigo Elias Falas. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Pra quem não sabe, a JFA com suas peripécias doidinhas, doiduchas, fez 3 convocações, pessoal. 2 da seleção principal e uma da seleção olímpica. Começando aqui pela primeira convocação, o jogo de uma partida só, valendo contra a seleção do Myanmar, nas eliminatórias. O jogo será lá na cidade de Chiba, né? No dia 28 de maio. Lembrando, recapitulando antes de falar a convocação aqui, recapitulando as eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia, né? Estamos já na... Tem gente que tá na 7ª rodada, tem gente que tá na 5ª, que é o caso do Japão, e tem gente que tá na 6ª, que é o caso do Tajiquistão, né? Lembrando que oficialmente tá na 6ª rodada, né, Thiagão? Mas algumas equipes acabam antecipando, e o Japão está no grupo F, e a situação é a seguinte: o Japão é o líder com 15 pontos, com 5 jogos, em segundo está o Tajiquistão com 10, terceiro o Kirguistão com 7, Myanmar com 6, o nosso oponente dessa vez, e a Mongólia na última qualificação, que já não tem chance alguma de classificação. Falando da primeira convocação aqui, Thiagão, foram chamados para jogar nos relevados de Chiba os goleiros Eiji Kawashima, Daniel Schmidt e Kosuke Nakamura. Laterais o Nagatomo, Hiroki Sakai, Muroya, que o Thiagão ama, Hashioka, Yukinari Sugawara. Zagueiros centrais Yoshida, o Edinha, que nossa, o Edão da massa que o Thiagão ama tanto, inclusive tem até chaveiro, Yuta Nakayama, que no meu ver evoluiu muito de 2019 pra cá, né, Thiagão? O Nakayama que foi um cara que a gente pegou muito no pé na Copa América, mas deu aquela maturada, né, aquela amadurecida. E o Tomiyasu. Volantes temos o Ataru Endo, Hashimoto e o Morita, que o Thiagão ama também gosta dele. O meias Haraguchi, Junya Ito, Minamino, Kamada, Miyoshi, Keita Endo, no União Berlim. Olha só o Endinho, hein? Ritsu Doan e Kubinho. Atacantes Osako e Asano. Dessa grande lista aí desse jogo, o que eu mais fiquei feliz foi a vinda do Endinho, né? O Endinho que está se aprimorando aí no futebol alemão, né, Thiagão? Gostei do Morita também. E o Hashimoto, que cravou seu nome no futebol europeu de vez, né? Exatamente, Elias. Uma convocação interessante. Claro, sempre vai ter um nome ou outro que vai estar faltando. A gente até conversa sobre isso nos bastidores, né? A gente faz as gravações. É difícil ter uma convocação que agregue todo mundo que a gente acha que deve ir ou não, né? Então é muito complicado. Mas, no geral, para esse primeiro jogo contra uma seleção bem fácil, tá? Que é a Myanmar, a gente já... Bem, não vamos nem se alongar em falar o que nós achamos dessa fase de grupos, né? A gente já falou diversas vezes, então a galera tá, né, salteado. Bem, acho interessante essa oportunidade que tem aí do Sei Muroi ainda, né? Até essa convocação dele mostra que também nós estamos sim numa situação não muito confortável de laterais. Eu acho que os laterais são ainda as vagas mais entreabertas na seleção principal, pensando... Muito mais frágeis, e obviamente, porque nós temos
o Nagatomo muito cansado, nós temos um Hiroki Sakai que não é o titular absoluto que ele gostaria de ser, né? E aí, se a gente for vendo que nome por nome, né? Então a gente tem aí agora o Hashioka, né? Também agora jogando também na Bélgica, né? O Sugawara que é essa possibilidade, e o Semuroi, que na minha opinião ele jogava muito mais quando estava aqui no Japão, mas aí era outros 500. Mas assim, nas laterais é a situação um pouco mais complicada. Eu gostaria muito que a seleção não ficasse nessa dependência muito da galera muito mais antiga. Falo isso porque a volta, né, dele, né, o último Highlander da seleção japonesa, que é o Eiji Kawashima, mostra que a possibilidade de nós termos um jogador muito, né, muito mais velho do que os demais na Copa do Mundo, assim como foi o Kawaguchi para 2010, né, de ser uma convocação muito mais para você fazer um auxílio fora do campo do que dentro do campo, acredito sim que pode ser o Kawashima esse nome. Eu não consigo imaginar muito, Elias, que a volta do Kawashima para a seleção seja pensando em ser titular na Copa do Mundo. Eu acho muito fora da casinha. No entanto, Elias, o gol é a segunda posição que mais me deixa preocupado, porque o Schmidt ainda não foi colocado a uma prova de fogo, e sinceramente eu não sei se ela aguenta essa prova de fogo. Só jogo morno, né? Exatamente. O Kozi Nakamura, eu acho ele sensacional, mas ele tem um negócio muito complicado que foi aquele ano meio sabático dele jogando a parte de baixo, né, da J-League e tal, e J2 e tudo mais. Então, assim, muito complicado. Ele perde um ano de jogar em alto nível e também é outro goleiro que não foi colocado à prova. E aí, como não tem um terceiro nome, né, fixo na seleção japonesa, fica meio que pipocando um nome ou outro, né? Poderia ser o Sr. Higashi Guchi? Poderia ser de outros tempos, mas infelizmente passou o tempo dele, então aí nós temos essa vaga em aberto. Dos demais, Elias, a parte de alguns zagueiros centrais bem interessante, né? O Nakayama, como você falou, a gente já bateu muito nele, mas é um cara muito interessante. De volante, nós temos N possibilidades, e acredito que todas elas devem ser bem interessantes de ver, menos o Kento Hashimoto, que é um cara que eu acho incrível, adoro, acho ele um excelente J-Leaguer que agora está jogando lá na Rússia, mas em questão de Copa do Mundo, sinceramente, não sei se aguenta também. Acho que se o Hashimoto fosse para a seleção hoje para uma Copa do Mundo, seria assim para ser banco. E na parte da frente, tirando o Genki Haraguchi, os demais são nomes bem legais de se ver. Aqui, espero muito que neste jogo o Keita Endo jogue. Então, dos demais nomes, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, completo. Né? Um jogo morno. Acredito que se o Japão perder de Myanmar, tem que todo mundo jamais ser convocado novamente, porque é uma seleção que beira o ridículo em questão de aposenta todo mundo. Então é um jogo fácil, né, que dá aí pro Moriyasu testar todo mundo que não tá na segunda lista e fazer um bom resultado contra a pior equipe dessa nossa chave. E digo mais, né, acredito que não é a equipe mais fácil, uma das equipes mais fáceis da chave, como assim uma das equipes mais fáceis da competição, né? A Myanmar só não é pior do que a Mongólia, que aí Mongólia, claro, é café com leite. É verdade. 3 comentários que eu quero fazer nessa lista aqui. Primeiro é a expectativa pro Endinho, né? Vamos ver como é que ele vai sair. O segundo é que essa convocação foi restrita ao futebol europeu. Não sei por quê, porque Myanmar é uma seleção fraca e os outros jogos são mais complicadinhos, né? Entre aspas, mais complicadinhos, que entra o pessoal da J-League. É uma coisa meio boba do JFA. E o terceiro é que no gol você tem toda a razão, né? Por exemplo, o Gonda na Copa da Ásia, que foi a prova de fogo dele, ele deu umas falhadas ali, né? Então, até o próprio Osaka da seleção olímpica deu uma falhadinha ali na Copa América também, né? Então, realmente, a meta japonesa tá em aberto. A próxima lista é a seguinte, galerinha. Teve essa convocação aí com os jogadores europeus e o complemento dos jogadores da J-League, que são os jogos contra a Jamaica, do amistoso na Kirin Cup, no dia 3 lá em Sapporo, no Sapporo Dome, e contra a Sérvia no dia 11 de junho, também na Kirin Cup em Kobe, né? E também os jogos das eliminatórias contra a seleção do Tajiquistão, na cidade de Osaka, e também contra o Kirguistão em Osaka também, né? No dia 7 de junho e no dia 15. Então, entre os amistosos, tem o amistoso contra a Jamaica dia 3, dia 7 o jogo das eliminatórias, mais um amistoso contra a Sérvia dia 11, fechando dia 15 contra o Kirguistão. A lista é a seguinte: goleiros, Kawashima, o Gondão voltando aí, Daniel Schmidt e o Kosuke Nakamura. Laterais temos o Nagatomo, o Sho Sasaki, que o Thiagão adora, né? Carinha, o boquinha de chupeta,
Miki Amané no Frontale ganhando oportunidade, Muroe no Hannover e o Ogawa. Lembrando que o nosso querido Sakai, ele foi para uma outra lista que a gente já vai contar para vocês daqui a pouco. Temos o Taniguchi do Frontale, o Genshoji, o Ueda e o Nakatami aí de zagueiros. Yoshida a gente vai contar para vocês daqui a pouco também. Hashimoto, Hidemasa Morita e o Hayao Kawabe de volantes. Meias, nós temos o Genki Haraguchi, o Junya Ito, o Minamino, o Kamada, o Sakamoto do Cereço Osaka e o Furuhashi, que eu e o Thiagão a gente adora do seu Kobe. Atacantes não mudaram. Osako e Asano, Thiagão. Asano é o Coringa da vida, né? Elias, uma pergunta para você sobre essa segunda convocação, né? Será que, já que a gente não pode depender muito ainda do Schmidt ainda, será que o Gonda não poderia ser este o nome atual para se manter? Porque o Gonda estava jogando como um titular, né? Então quatro goleiros, sinceramente, eu não sei se está realmente faltando ali. Se no caso o treinador está realmente com essa dúvida de quem pode ser esse terceiro goleiro para a seleção, ou se o Eiji Kawashima ou até mesmo o Gonda estejam fazendo essas últimas aparições na seleção apenas para tirar últimas dúvidas, né? Mas assim, 4 goleiros, eu sinceramente acho um pouco demais. Nas partes das laterais, antes que você complete sua opinião, volta aquele problema, né? A gente volta a ter alguns testes diferentes, né, mas ainda se mantém o Nagatomo, né, entre os jogadores que vão ser utilizados. E assim, Elias, ainda eu não consigo descer muito com o Sho Sasaki, sabe? Nada contra ele, acho um cara interessante, cabeceia muito bem, tem um controle de bola interessante. O Amani, um bom chute, né, um bom tiro no escuro aí, a gente não sabe muito o que pode acontecer, né, mas esse jogo tá mais para pro Muroi e até para o Ogai por esses próximos jogos, né. Essa segunda sequência de jogos da seleção principal eu acho mais interessante e acredito que a gente vai ter os embates mais talvez um pouco mais complicados, né, principalmente contra a Sérvia, né. A Sérvia é uma equipe chata, uma equipe forte de se enfrentar, uma equipe complicada e tá numa melhor fase, né? Eu tentei pesquisar ali os últimos jogos das equipes que nós vamos fazer uns amistosos, Elias, e eu consegui algumas informações que é o seguinte, tá? É bom lembrar que as equipes que não disputam nos grandes centros europeus, elas tendem a estar jogando menos, né? No caso, acontece isso muito com a Jamaica, né? A Jamaica, ela disputou ali digamos que a Liga das Nações, né, que é a Liga B ali da CONCACAF ali e tudo mais, em 2019. E em 2020, Elias, a seleção da Jamaica fez apenas 3 amistosos, né? Ele foi contra Bermudas, né, no mês 3, que acabou ganhando por 2-0. Depois ele fez no mês de novembro 2 amistosos seguidos contra a Arábia Saudita, né? O primeiro, a equipe da Jamaica perdeu por 3-0 e no segundo jogo a equipe da Jamaica venceu por 2-1. Depois disso, no dia 25/3, né, o primeiro amistoso do ano da seleção da Jamaica oficial foi num jogo contra os Estados Unidos e aí, obviamente, deu Estados Unidos uma vitória fácil por 4-1. Bem, este é o jogo fácil que eu acredito que o Japão deve vencer sem muitas dificuldades, tomando um pouco de cuidado com a parte física, né, que é a parte, obviamente, positiva da seleção Jamaica, na minha opinião. Aí, Elias, quando a gente for jogar contra a seleção da Sérvia, aí a situação é um pouco mais embaixo. Atualmente a Sérvia vem jogando a qualificatória para a Copa do Mundo, né, para Euro e tudo mais ali. Então é uma seleção que vem jogando bastante, né? Nos últimos jogos da Sérvia na temporada de 2020, né, a equipe jogou contra a Escócia e perdeu, né, na qualificatória para a Eurocopa, né, nos pênaltis. Depois teve ali 2 jogos pela Liga das Nações no mês 11 de 2020 e a equipe venceu a Rússia por 5-0 e empatou com a Hungria por 1-1. Né? Aí teve 2 amistosos já no comecinho de 2021, né? Amistosos como normais, como acontece, e aí veio 2 empates, né? E aí talvez venham uns empates meio estranhos, né? A Sérvia acabou empatando com o Panamá em 0-0 e também empatou em janeiro com a República Dominicana também em 0-0. Depois disso, a seleção da Sérvia voltou a jogar a classificatória para a Copa do Mundo, né, da parte europeia, e aí são 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Vitórias de 3-2 contra a Irlanda, né, que nossa querida Irlanda, que eu e Elias gostamos muito. Empate contra Portugal por 2-2. Nesse jogo a Sérvia teve até um jogador expulso. E depois a equipe da Sérvia venceu o Azerbaijão
por 2-1. Aí eu fui dar uma olhadinha na lista, né, para ver como é que tá a classificatória e tudo mais aí das seleções. Então, esse grupo A, que é o grupo da bizarrice com o Catar, né? Então, Verdade, o Catar, né? Verdade, né? O Catar divide a liderança com Portugal do grupo, né? Nesse momento. Mas cortando o Catar aqui, o Portugal, por enquanto, é o líder da chave do grupo A ali, com 7 pontos. A Sérvia tá em segundo, né? A Sérvia só tá atrás porque tem um saldo de 2 e Portugal tem 3, né? E lá atrás temos Luxemburgo com 3 pontinhos apenas. A Irlanda, decepção aí nas eliminatórias no momento, perdeu as duas. E o Azerbaijão na última colocação, ambos aí com 0 pontinhos. Uma observação, Elias, a gente reclama dessa parte inicial aqui, nessa segunda fase, né, que tem cara de primeira das eliminatórias asiáticas, mas Portugal tá de sacanagem, né, numa chave com Luxemburgo e Azerbaijão, né, pobre Irlanda que não consegue fazer um ponto ainda, apesar que são só 2 jogos ainda, né, e algumas equipes têm 4. Tiagão, mas realmente poderia estar um pouquinho melhor, né. A Irlanda conseguiu a proeza de perder em Dublin para Luxemburgo. Que fase, né? Bem, essa parte europeia, pelo menos, ela vai acabar se afunilando, né, de uma maneira ou de outra, né? Tem todos os esquemas que o primeiro passam direto e a segunda vai ter vai para um outro grupo de classificatórios, vai meio que juntar uma repescagem. É um esquema muito maluco, mas se a galera jogar no Google aí, não tem muitas dificuldades. Mas com certeza contra a Sérvia vai ser mais embaçado mesmo. Eu vou explicar, né, de um jeito bem simples assim. Os primeiros colocados conseguem vaga direta. Alguns segundos colocados, se não me engano, 3 ou 4 conseguem a vaga direta também para a Copa do Mundo, e o resto se enfrenta mata-mata na repescagem. Quem sobreviver... então não é todos, então. Não. Tá. Então são 4 os melhores segundos, o restante vai para uma outra chave fazer o mata-mata maluco. Caramba, se eu não me engano, a Europa, ela tem 13 vagas, Tiagão, para a Copa. Entendi. E foi nessa que teve aquele jogo roubado entre França e Irlanda, não teve gol de mão, teve um negócio desse, né? A França, entendi. Ela se classificou 2 vezes roubada para a Copa, né? Para 2010 e para a Copa de 2014 também teve uma mutreta que a França fez, eu não lembro muito bem, mas foi... Mas essa de 2009 aí doeu na gente, né? Por questão de ser em cima da Irlanda, né? Bem, obviamente que esse vai ser um adversário mais complicado, né? A Sérvia, se me engano, nós já teve alguns amistosos mais antigos da seleção japonesa, né? Eu lembro de ter assistido pelo menos 1 ou 2, que o Japão sempre teve dificuldades, e normalmente o Japão até perde para a Sérvia, né? O futebol físico, alguns jogadores altos, a bola aérea é um problema, o chute de fora da área normalmente também é um problema, então com certeza, na minha opinião, este é o jogo mais importante dessa maratona, né, de jogos da seleção. No entanto, Elias, né, entre uma Sérvia e entre uma Jamaica, nós temos os demais jogos das eliminatórias, que eu não sei você, mas eu acredito sim que é a obrigação da seleção japonesa vencer pelo menos todos os jogos das eliminatórias. Isso aí sem sombra de dúvidas. E em casa, né? Pelo amor de Deus. E em casa. Então, são jogos aí que tem que fazer no mínimo 3 gols cada jogo, para não ser feio, né? Pois é, concordo exatamente. Com a questão dos outros jogadores que foram chamados, né? A questão do Asano a gente já brincou tanto, mas acredito que seja um dos jogadores que a comissão técnica atual, né, da seleção japonesa acredita que pode ainda dar alguns frutos, né? Eu estou mais interessado em ver o Osaka jogando, né? Tem o Furuhashi também, que a gente acha interessante. Vamos ver como é que se sai o Sakamoto também, né? Na seleção. E Daichi Kamada, Minama, esses jogadores, Junya Ito, a gente já sabe muito bem o que esperar, né? E também, né, na parte de volante também, vamos ver que o Kawabe também do Hiroshima, né? Pode mostrar se acontecer de ele acabar jogando, mas como a sequência de jogos é muito grande, eu imagino que a gente vai ter, pelo menos em cada 2 jogos, a gente vai ter uma formação diferente, uma escalação diferente. Então, assim, é diferente, né? Tem 3 convocações, claro, é bem diferente, mas a parte legal de ter vários jogos, né? O Japão vai jogar praticamente 5 vezes em um curto espaço de tempo, né? Então vai ser interessante que a gente vai poder ver todas as possibilidades de ideias do Moriyasu, né? Então essa, na minha opinião, vai ser a grande prova de ver se o Moriyasu tem ou não
bala na agulha de mostrar que ele tem mais de uma ideia para a seleção. Né? Agora, se ele começar a repetir muitas vezes o mesmo padrão de jogo, é porque basicamente ele já está com a equipe fechada e chamou um monte de gente para fazer viagem, né? e desfalcar um time ou outro aí sem muitas necessidades. Né? Agora a questão é esperar. Eu não sei a sua opinião em questão do jogo dos amistosos, se você acha que dá para vencer todos, se você acredita que vai ter uma derrota nesse meio tempo. Dá para ganhar tudo, dá pra ganhar tudo, dá pra ganhar todos os jogos, até os Olímpicos. Pois é, e nos Olímpicos, Elias, que esse é realmente um pouco mais difícil a gente encontrar informação, né? Vamos ver. Tiagão, antes de ir pro Olímpico, quero encerrar um negócio, que o Kawashima, ele foi o herói de Estrasburgo, né? Ajudou o time a não cair essa temporada, então tá merecendo. Muito bem lembrado. Tá merecendo voltar pra seleção, porque fez uma temporada excelente. Exatamente, diferente de alguns outros anos que não mereceu tanto, né? Nesse a convocação é no mínimo merecida por tudo que ele fez na temporada no finalzinho da temporada 20, né, para 21, que ajudou bastante aí a equipe a se salvar no campeonato francês. Isso aí. Tiagão, indo agora para as seleções olímpicas, temos a convocação do Japão para os jogos contra Gana no dia 5 de junho e Jamaica no dia 12, né? Os convocados são os seguintes, lembrando que nós já temos os 3 convocados principais, já vou contar para vocês. Goleiros Osako, Yuya Oki, o Kosei Tani do Belmari e o Zion Suzuki, né? Uma das grandes joias, uma das grandes promessas aí do time. Laterais, o Hiroki Sakai foi jogado para a seleção olímpica agora, ele que provavelmente será um dos 3 desculpa, será um dos 3 aí que irá para as Olimpíadas acima da idade. O Taiyo Koga do Rei Sol, o Hashioka do Cintruden e o Sugawara do AZ. De zagueiros temos o Maya Yoshida, que será aí o capitão da seleção japonesa aí nessas Olimpíadas. Mais uma vez Yoshida sendo capitão. O Machida do Kashima, Koitakura do Groningen e o Tomiyasu. Sim, galera, o Tomiyasu novinho, tem idade aí para jogar as Olimpíadas ainda. Volantes, o Wataru Endo, que foi jogado aí para a seleção olímpica também, é o terceiro nome ainda principal. Yuta Nakayama e o Ao Tanaka. Meias temos o Yuki Soma, Koji Miyoshi, né, que é um jogador que eu e o Thiagão a gente adora, gostamos muito. Inclusive o Miyoshi para mim tinha que estar na seleção principal já há muito tempo. Kaoru Mitoma, né, do Frontale, o Hatate do Frontale também, o Endinho também foi nessa convocação. Toan, o menino Mexino, também que agora está no Rio Ave. Eu falo que está no Menino Ave, tá vendo? Buguei, né? O menino Mexino no Rio Ave. E o Cubinho. Atacantes temos o Daichi Hayashi do Sagatos, que o Thiagão adora. Dazon Daisen Maeda do Marinos. O Edinha do Kashima. E o Tagawa do FC Tokyo. Muito interessante, né? Você vê aí a mescla dos jogadores mais velhos com o pessoal que tem idade olímpica ainda, né? Pra mim, como eu já citei, o Miyoshi, ele tinha que estar na seleção principal já. É um jogador que eu adoro, inclusive fico seguindo no Insta. Curto tudo que ele posta lá. e aquele jogador que eu boto muita fé, que eu tenho, assim, certeza que vai render muito. Espero que renda mesmo, porque senão o Thiagão vai me zoar muito. Que é o menino Mexino, né, Thiagão? Não porque ele jogou na Escócia, claro. Ah, não, né? Nem é por isso, né? Elias, a seleção olímpica, eu até acredito, vou ser bem para vocês, que se fosse apostar algumas fichas agora, eu até apostaria mais na seleção olímpica do que na seleção principal, em questão de resultados, né? A seleção é bem interessante, né? Tem muitos jogadores que estão realmente fazendo uma temporada muito interessante, né? Por exemplo, a gente vê aí o Yuki Soma no Nagoya Grampus, né? Você vê aí o Hatashi na equipe do Frontale, todos ali estão fazendo uma temporada muito interessante. Eu vou ser bem sério que a última temporada do Hitsudo me deixou um pouquinho assim, um pouco mais preocupado, assim, sabe? Eu até esperava que ele estaria num nível muito bem, mas para pensar na equipe que ele está jogando, não dá para também estar esperando que ele esteja voando sempre, né? No entanto, a parte ofensiva eu acho muito interessante. Pô, a gente chamou o Hayashi aí, que é um dos jogadores que é um dos pilares de um dos ataques mais improváveis do futebol japonês 2021, que é o Sagan Tosu, né? Então, uma equipe interessante, Dazon Maeda incrível. O Edinha, a gente brinca, a gente entende, ele faz um gol ou outro, mas aquele cara que joga feio, né? Mas tá bem, tá fazendo seus gols, né? Pelo menos não tem ninguém assim, na J-League ele se firmou na J-League, né?
E para pensar, porque é um cara que até 2 anos atrás estava jogando futebol universitário, né? Então não tem muito o que falar, né? Você vai me zoar, mas o Edin é muito parecido com o Táchiro, cara. Ele que... Verdade, não, sim. O jeito meio duro de jogar, assim, ele que não tem ginga, né, Thiagão? Mas é um cara comprometido, vai lá, perde gol pra caramba, mas também faz os golzinhos dele. Tem sido importante no Kashima aí. Pois é, então assim, na questão o importante no final das contas sempre vai ser bola na rede, independentemente se vai ser de uma bela jogada ou não, né? Então assim, a convocação a gente pode até achar que faltou um garoto ou outro, mas é basicamente isso. Eu acho que não tem muito como tirar mais leite dessa pedra, né? Então acho que é isso que funciona, né? Agora a questão que fica um pouco mais complicada, aliás, é o seguinte... Eu até pesquisei sobre jogos dos adversários, né? No caso vai ser Gana e Jamaica e Gana, né? Respectivamente, os confrontos. Perdão, vai ser Gana e depois Jamaica, né? Dia 5 e depois dia 12. E os últimos resultados não foi muito fácil de encontrar. Para não dizer que eu não encontrei nada, eu vou só citar os jogos que aconteceram em 2019, né? Porque 2020 aparentemente não teve jogo nenhum, então as seleções de base jogaram muito menos do que as seleções principais, né? E no caso da seleção de Gana, teve até bastante jogo em 2009, porque a equipe participou ali de algumas competições, né? Para não citar todos os resultados, né, apenas os mais recentes, os últimos dois jogos Gana acabou perdendo, né, para a Costa do Marfim e a Arábia Saudita, né? Os jogos foram para os pênaltis, né? E a equipe acabou perdendo, né? E antes disso, a equipe venceu o Mali por 2-0 e empatou e perdeu para a equipe do Egito, né? Então esses foram os últimos 4 resultados aí, os mais recentes do finalzinho de 2019. No caso da seleção da Jamaica, aí foi um pouquinho mais complicado, né? A seleção jogou apenas 2 vezes em 2019, pelo menos foram os dados que eu encontrei, tá? E nesses 2 jogos, a seleção sub-23 da Jamaica acabou empatando, né? Uma com a República Dominicana em 1-1 e depois jogou ali contra uma equipe local ali, eu não consegui encontrar muitas informações ali e tudo mais, e a equipe acabou também empatando esse resultado. Os outros resultados da Jamaica que tem são todos jogos de 2017 para baixo, então não sei se são resultados muito favoráveis ou não para a gente estar comentando aqui. Ou seja, na teoria, independentemente de quem for os adversários atuais, a seleção de Gana vem jogando mais do que a seleção da Jamaica. Então, ou seja, obviamente, o primeiro jogo contra a Gana, teoricamente, vai ser o jogo um pouco mais complicado para a seleção sub-23, mas só pelo ver os nomes ali, aquilo um pouquinho rapidamente, a seleção japonesa é, sim, muito superior a esses 2 adversários, né? Então, assim, no melhor das situações, dá pra gente pensar em um empate com Gana e uma boa mesmo vitória em cima da seleção da Jamaica. E lembrando que Gana, tanto olímpico quanto principal, sempre complicou a vida do Japão, né? Então é um desafio em tanto. Enquanto a Jamaica, eu lembrei da Tartaruga Ninja no fliperama lá. Quando você caía na bueira lá, foi pra Jamaica? Eu lembro que tem alguns anos atrás teve até um brasileiro que era o treinador, o Alfredo Montesso, se eu não me engano, que era o treinador da seleção Jamaica. Eu não sei se nas informações ele ainda continua sendo o treinador dessa seleção de base, né? Mas eu lembro que o Alfredo tinha esse esquema de até com as notícias que saiu dele na internet alguns anos atrás, que ele tinha a ideia de chegar na seleção principal, de fazer um trabalho legal na Jamaica. Então assim, é legal que tem jogadores brasileiros aí rodando o mundo. Eu queria ter um pouquinho mais de informações sobre essas equipes, mas infelizmente ficará para uma próxima oportunidade, até porque a gente meio que bolou esse Renomaru meio que em cima da hora, para a notícia ficar o mais quente possível. Para encerrar o programa, Thiagão, posso contar uma curiosidade para os ouvintes? Bora e para você também? Você sabia que o primeiro jogo internacional que eu assisti na minha vida foi um jogo da Jamaica? Caramba, Jamaica e quem, você lembra? Coxa. Ah, Jamaica e Coxa, nossa, mas que ano que foi isso aí? Foi em 98, cara. Caraca, a Jamaica tava fazendo preparação para a Copa do Mundo. Na época o treinador era o René Simões, né? Aí eu não sei porque cargas da água eles resolveram vir jogar aqui no Brasil e fizeram um amistoso contra o Coxa. Bem, isso é realmente bem aleatório. A seleção da Jamaica, né, é uma seleção que, claro, sempre foi muito mais carisma, né, do que realmente bola na rede,
mas é uma seleção que por estar na CONCACAF assim, por durante tantos anos, eu jurava que talvez poderia ter tido alguns frutos um pouco melhores, assim, mas as últimas gerações da Jamaica acabou ficando muito muito na mística, né, de ser um futebol extremamente alternativo e tudo mais do que realmente do que é. No caso de Gana, já é uma seleção muito mais física, né, já tem uma escola um pouco mais consolidada, é uma das grandes forças do futebol africano, então obviamente é sempre um adversário um pouco mais complicado. Elias, só pra galera não se perder, né, só pra gente afirmar mais uma vez, né, então o Japão joga dia 28 pelas eliminatórias contra Myanmar, depois joga dia 3 do mês 6 contra a Jamaica, depois no dia 7 joga novamente eliminatórias contra o Tajiquistão, depois dia 11 amistoso contra a Sérvia, depois fecha as eliminatórias no último jogo contra o Quirguistão no dia 15, e entre todos esses jogos, né, da seleção principal, tem no dia 5 o jogo contra a Gana e depois no dia 12 contra a Jamaica sub-23/24. Perfeito, isso aí. Fechou. Então, vamos aguardar então bons resultados e obviamente a gente vai esperar todos esses jogos acontecer e trazer um grande compilado aí de tudo que aconteceu nessa grande maratona de amistosos do mês 5 pro mês 6 da seleção japonesa. É isso aí, Tiagão. Maravilha, galerinha. Voltamos na semana que vem? Até semana que vem, um forte abraço. Até semana que vem, pessoal aí. Nomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Desculpa o programinha corrido. Valeu! Valeu, tchau, tchau! Sayonara!